Devo admitir que, com a idade, vem uma nova iluminação, e o aumento do ceticismo quanto a alguns assuntos. Por exemplo, OVNIs, monstro do Lago Ness, pé grande, etc. No entanto, há outros tópicos paranormais que são difíceis de racionalizar e explicar cientificamente, e um deles é o avistamento de fantasmas. O mistério da morte é um assunto muito controverso, visto de crenças religiosas, culturais ou pessoais. Sim, muitas fotos já foram falsificadas ou alteradas, mas não acho que evidência fotográfica é o motivo principal para alguém acreditar na existência de fantasmas. Para mim, e sei que para muitos outros, foi uma experiência muito pessoal que os levou a acreditar. Traumas, condições médicas, truques de luz, condições atmosféricas, e qualquer outro tipo de anomalia pode explicar alguns dos encontros fantasmagóricos impessoais. Mas isso não se aplica à minha experiência. Me dói um pouco até hoje pensar sobre isso, mas essa é minha história. Eu perdi meu pai para um infarto pouco mais de 4 anos atrás. Na época, eu estava morando no Novo México com minha mãe. Uma ligação histérica da minha irmã mais nova me fez subir num avião no mesmo dia. Mas meu pai faleceu bem antes de eu chegar. Os próximos dias passaram com arranjos funerários esperando o resto da família chegar no Novo México. O velório aconteceu em uma casa funerária local. E por volta da metade da cerimônia, eu fui para fora, fumar. Quando voltei para dentro, eu percebi algo diferente na mesa cheia de fotos do meu pai, de vários estágios da vida dele. Tinha uma foto dele com a neta mais nova antes, mas agora só tinha um espaço vazio onde ela estava. Eu olhei para o chão perto de onde as fotos estavam, mas não vi nada. Quando eu comecei a olhar em volta, percebi um movimento de canto de olho, vindo de outra sala de velório. Eu andei 2 passos naquela sala meio escura, e congelei. A menos de 6 metros, estava o meu pai. Tão claro quanto o dia, sem nada brilhante, nem nenhuma versão embaçada dele. Sem sombra de dúvidas, uma entidade tridimensional. O choque me tirou o fôlego. E então a expressão dele foi de uma quase natural, para uma de desespero. Na mesma hora, eu senti algo esbarrando na manga do meu terno, e quase pulei de susto. Eu olhei para baixo, e lá estava minha prima de 5 anos, olhando na mesma direção que eu estava há um segundo atrás. Ela olhou para mim e disse: "Que o vovô parece triste." Eu olhei para onde eu vi meu pai, e ele havia sumido. Eu estava tremendo, e fiquei aliviado até de ter uma criança para me segurar. Eu dei um abraço apertado nela, explicando que o vovô estava triste porque sentia saudades dela. Os próximos dias foram difíceis, não só por causa da morte do meu pai, mas pelo que eu vi. Eu não contei a ninguém sobre o incidente, e voltei para casa, com um sentimento de ter algo errado. 2 meses depois, minha priminha de 5 anos morreu afogada na piscina da minha irmã. Eu acho que vi algo nas mãos do meu pai naquele dia no velório. Eu acho que era a foto que havia sumido. Magicman. Essa é uma história tão triste. Você acha que ele estava tentando avisar você sobre ela? Eu tenho uma história de fantasma também. Eu fui criado numa fazenda. Nossa casa tinha mais de 150 anos, construída por volta de 1820. Contaram aos meus pais que a casa foi construída no lugar de uma funerária. Crescer nessa casa foi bem sinistro. Meus pais dizem que nunca ouviram nada, mas meu irmão, minha irmã, e eu, todos ouvíamos, toda hora. A gente escutava uma bola rolando nas escadas do 2º andar, e batendo na porta logo onde a gente sentava na sala, várias vezes. Toda vez que a gente abria a porta, não tinha bola nenhuma. Aconteceu uma coisa com a minha irmã que eu nunca vou esquecer. Ela tinha acabado de chegar da escola, e não tinha ninguém em casa. Ela foi pro quarto dos meus pais, sentou na cama, e ligou a TV. Então, ela escutou alguém na cozinha. Ela achou que era minha mãe,
Então ela começou a chamar ela. Mas ninguém respondeu. Então ela colocou os pés no chão para ver quem estava lá, e alguma coisa debaixo da cama agarrou a perna dela. Ela correu para a cozinha gritando por ajuda, mas não tinha ninguém. Ela correu para fora da casa, e ficou na rua até alguém chegar em casa. Meu irmão e eu fomos os primeiros a chegar. Ela estava chorando histericamente, e tremendo. Nós entramos na casa e investigamos, e não achamos nada. Mas sabíamos que eram os fantasmas. Isso aconteceu uns 12 anos atrás, e minha irmã ainda não fala sobre isso. Jamie. Oi, gente. Eu não escrevo já faz tempo, e provavelmente não vou escrever muito até voltar para a faculdade. Mas isso aqui achei interessante, e eu tive que escrever sobre. Aproveitem. Eu estava falando com um dos meus colegas na sala do almoço semana passada, e começou um assunto sobre fantasmas. Eu não lembro como chegamos nele, mas enfim, o meu colega, que aqui vou chamar de Frank, me disse que acredita em fantasmas. Eu perguntei o motivo, e ele disse que já viu eles, e já teve experiências com eles algumas vezes. Eu, claro, babando, disse para ele elaborar. Ele me contou que morava numa casa no interior sozinho, e que via fantasmas de vez em quando. Ele disse que o primeiro era um homem, vestindo o que parecia um uniforme azul, que nem de zelador, andando pela estrada perto da casa dele. Ele olhou pro cara, o cara olhou para ele, e saiu andando. Foi quando ele olhou de volta alguns segundos depois que ele havia sumido. E não tinha lugar para ele ter corrido nem nada do tipo. Na próxima vez ele estava na banheira, e de lá ele conseguia ver a sala. Ele disse que, do nada, ele viu essa bolha azul ir pulando, parecia que estava quicando pela sala. Ele ficou lá por um momento ouvindo, esperando algo acontecer, e então ele viu ela, quicando, voltando de onde veio. Ele saiu da banheira e checou todas as portas, que estavam trancadas. E tudo ainda estava no lugar. Agora vem a grande. O Frank disse que, um dia, ele estava sentado perto do aquecedor a gás dele, quando do nada ele apagou. Ele viu que estava sem gás pro aquecedor, e precisava ligar pro cara do gás vir e trocar o tanque. Ele estava com o telefone na mão quando ouviu um barulho lá fora, o que parecia um caminhão grande dando ré. Aquele pi, 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 alto. Ele saiu e viu que era o homem do gás. Ele falou pro cara que ele estava prestes a ligar para ele, e que ele precisava de um novo botijão. Agora escuta essa. O cara contou para ele que já sabia, que alguns dias atrás uma velhinha, que vamos chamar de Senhora Oliver, ligou para a empresa do gás e disse que precisava de um novo botijão. A Senhora Oliver já está morta há 5 anos. O homem do gás disse que achou estranho ela ligando, mas que achou melhor vir para ver o que estava rolando. Aquilo me deixou arrepiado. Enfim, escrevam de volta e me digam o que acharam. Castor. Ok, para começar, eu sou uma garota de 15 anos, e o que eu vou contar realmente vem acontecendo comigo e meus amigos. Não deixe de acreditar em mim só porque sou nova, eu estou muito assustada com isso. Enfim, tudo começou quando eu e 2 amigas, Stephanie e Susan, e o namorado da Susan, Rory, estávamos dormindo na casa dela. O Rory tinha ido embora para voltar para casa, mas voltou uns 15 minutos depois, dizendo que ele tinha ouvido passos atrás dele, mas que não tinha ninguém lá. A Steph e Susan foram lá fora dar uma olhada, enquanto eu fiquei lá dentro, porque estava com medo. Elas voltaram, e a Steph me disse que não tinha ouvido nada, mas que viu um homem alto, numa manta preta, que parecia meio embaçado nas bordas. Ela depois contou para Susan, que disse que já tinha visto aquilo antes, e que havia seguido ela por um tempo. Depois disso eu fiquei com muito medo. Elas ficaram acordadas por mais algumas horas enquanto eu fiquei tentando dormir, esperando a luz do sol chegar. Eu estava escutando os outros falando, e quando estava quase dormindo, escutei a Steph falando. Oi, Susan, é ele? Susan disse que sim. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei que eles estavam pregando uma peça em mim,
então eu abri os olhos para mandar elas calarem a boca. Mas quando eu olhei, eu juro que tinha algo na porta. Parecia uma sombra, mas tinha o formato de uma pessoa. A Steph gritou para aquilo ir embora, e simplesmente desapareceu. Depois disso acontecer, meio que ficou um acordo silencioso para não falar sobre aquilo. Até que um dia a Susan veio para a escola, parecendo chateada. Eu e a Steph perguntamos o que estava errado. Ela disse que tem visto a coisa preta mais vezes do que o normal, e que ela até conseguia ver ele na escola. A Susan foi para a enfermaria da escola, e depois foi mandada para ver especialistas. Eles fizeram vários testes nela, mas não encontraram nada que fizesse ela ter alucinações. Mas então, eu, a Steph e o Rory começamos a ver a coisa preta também. Ele aparecia logo quando a gente estava prestes a dormir, e a dava aquela sensação de estar sendo observada. Eu senti aquilo como se meu corpo inteiro estivesse preso, como se eu estivesse tremendo, mas não estava. Quando isso acontece, eu passo o resto da noite com o cobertor na cabeça, com os olhos fechados, até que eventualmente eu durmo. E como eu disse, não tem como a coisa preta ser uma alucinação se nós 4 vimos ele. Se alguém sabe como se livrar daquilo, por favor me fale. Oi. Eu sou novo aqui, acabei esbarrando aqui por acidente. E eu tenho um pequeno problema. Eu moro na Holanda, já faz 22 anos, na casa que eu sempre morei. Desde uns 7 ou 8 anos, eu tenho tido esse sentimento de que tem algo me observando. Eu tive alguns encontros, mas na maioria das vezes é só o sentimento de que alguém está no mesmo quarto que eu. Num desses encontros, eu podia jurar que vi algo no formato de um humano no canto do meu quarto, quando eu tinha acabado de acordar. Como eu só tinha 11 anos, eu logo deixei pra lá, pensando que era efeito de ter acabado de acordar. Mas por vários anos continuou acontecendo de tempos em tempos. Então começou a me deixar assustado. Já passaram alguns anos desde que aquilo apareceu, e espero que não apareça mais. E outra experiência são os barulhos. Numa noite, eu estava deitado na cama, com minhas costas viradas para a porta, quando eu escutei o barulho de algo respirando atrás de mim. Eu estava com muito medo para me mexer, então eu não me virei, e fingi que estava dormindo. Eu escutei aquilo entrando e se movendo pelo meu quarto. Numa hora, aquilo ficou parado do lado da minha cama. E logo foi parar na minha porta. 1 metro e qualquer coisa de distância. Já que meus pais estavam viajando naquela semana, não poderia ter sido um deles como alguns devem estar pensando. Eu estava sozinho. Esses são os 2 encontros que eu consigo lembrar direito. Minha mãe sempre disse que era uma casa pesada, uma casa com história. Algo deve ter acontecido lá. Estive pensando se algum de vocês já teve alguma experiência parecida, e poderia me ajudar. Eu tenho a impressão que vai piorar no futuro. Não me pergunte o porquê, eu não saberia dizer. Obrigado pelo seu tempo. Sundance. A seguir é uma história real que aconteceu comigo. É parte do motivo de eu estar absente nos boards por tanto tempo, além do motivo de estar sem meu trabalho de jornalista freelance por um tempo. Eu vou para uma faculdade em Vermont, Estados Unidos. A Universidade Maryborough para ser exato. Eu e alguns amigos fizemos um tabuleiro Ouija com 2 pedaços de papel, nele tinha o alfabeto, um olá, adeus, sim, não, e os números de 0 a 9. Nós usamos uma moeda de ponteiro. A gente já usou em alguns prédios pelo campus, mas não tínhamos recebido nada conclusivo. A gente ficava se distraindo com ele por um tempo, hahaha, nada sério, mas alguns bons arrepios. Esse tipo de coisa. Bem, numa noite, cuja data me fugiu agora, mas eram uns 2 dias antes das férias de Natal. Então devia ser por volta de 18 de dezembro. Meu amigo e assistente de residência do campus, Chris Jones, a Lisa Sprutt, e eu, decidimos usar o tabuleiro Ouija no quarto dele. Devia ser por volta de, meia-noite.
A gente estava procrastinando de estudar, e era divertido. Bem, logo de cara o tabuleiro começou a ficar esquisito. A moeda se movia rápido, mas, sabe, é assim que funciona, né? Nada fora do comum. Bem, entramos em contato com alguém que diz ser Edward Schrader. Que era um nome interessante, porque o dormitório que eu moro é chamado de Schrader, em homenagem ao fundador dele. Agora, veio algo interessante. Schrader foi escrito com um H depois do A. Nenhum de nós sabia disso, mas o tabuleiro soletrou assim. Exigiu um pouco de pesquisas da nossa parte para descobrir isso. Enfim, a gente conversou com o fantasma por um tempo, e daí ele disse que estava procurando por alguém. Ele estava procurando alguém porque ele era da polícia. O que não fazia sentido pro Ed Schrader que fundou o dormitório. Bem, a gente continuou falando, e ele disse pra gente que ele era Deus. Meio estranho. Depois ele disse que a Lisa Sprut iria morrer essa noite, e que ia morrer na cama. Bem estranho. Depois ele disse que tinha algo debaixo da terra, algo perigoso, e todos nós íamos morrer, e a Lisa seria a primeira. Até agora, quando estou escrevendo isso, estou meio arrepiado. Mas, lembre-se, a gente só estava se divertindo. Haha, essas coisas. Mas foi sinistro. Finalmente a gente decidiu ir dormir. Eu fiquei acordado até tarde, procurando saber do Ed Schrader, ou Schrader com H, como era nesse caso. Bem, tinha um policial de bem longe, chamado Ed, que levou um tiro quando entrou num prédio procurando por alguém. Eu pensei, estranho. Mas isso aconteceu bem longe daqui, então eu não pensei que era conectado. Ou melhor, eu estava perplexo pensando como isso poderia estar conectado. A Lisa foi para a cama, e o Chris também, então ficou só eu pesquisando. Ou eu pensava. O Drew Monroe, um veterano que fica no final do corredor, bateu na minha porta. Ele me avisou que tinha um cheiro horrível no dormitório. Eu saí, de uma cafungada, e lá estava. Eu acordei meu colega de quarto, Jeremy Loeb, que confirmou que algo cheirava mal. Então eu decidi acordar o Chris, visto que ele é da assistência de residência e tudo mais. Ele acordou, e concordou. A gente desceu as escadas para a sala comunal, que estava com um cheiro horrendo. Parecia gasolina. Depois a gente foi para o porão, onde encontramos uma fumaça, e o cheiro num nível insuportável. Com barulhos horríveis de batida vindo da sala do aquecedor. A gente chamou a conselheira de vida estudantil, a Jodi, que apareceu e abriu a porta pro aquecedor. Fumaça e cinzas estavam saindo de lá, e algo estava se espalhando pelo chão. A análise da Jodi era que o aquecedor estava com defeito. Sem problema, o cheiro era da fumaça e das cinzas, e o cara do gás iria chegar umas 5. Nessa hora, eram 3, então o Jeremy, Chris e eu decidimos ficar acordados para garantir que ele consiga subir o morrinho pro nosso dormitório, já que estava nevando. O Drew já tinha ido embora logo que me avisou do cheiro, já que ele iria trabalhar a noite toda na biblioteca. Jeremy, Chris e eu entramos no quarto do Chris e vimos o tabuleiro Ouija grudado no chão. Por que não? Nós pensamos. Afinal, tínhamos que ficar acordados mesmo. Nós sentamos, e imediatamente começou, surpreendentemente rápido. Jeremy decide parar, e ele concorda em fazer as anotações. Chris e eu sobramos. No tabuleiro, aparecia, corram. Então corram. Saiam. Saiam. Corram. Vão embora. Corram. Vão. 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 Corram. Corram. A gente ficou com medo, mas curiosos. Quem é? Nós perguntamos. É Deus. Corram. Vão. Corram. Corram. Então a gente perguntou o que tem de errado. Gak. 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 Então corram. Corram. A gente perguntou quanto tempo nós temos, e nos disse que temos 1 hora. Nós vamos sufocar? A resposta foi, sim.
A gente para. Não podíamos evacuar o dormitório às 3:30 da manhã por causa de um tabuleiro Ouija. Nós decidimos investigar melhor, e voltamos para o andar de baixo. Lá vemos que a sala comunal está cheia de fumaça, e não dava para aguentar aquele cheiro. Nós decidimos que, independente de qual for o problema, a gente precisa ir embora. Nós três nos separamos para evacuar. Jeremy foi organizar as pessoas lá dentro, junto com o Chris. Eu vou de porta em porta falando para as pessoas que o aquecedor quebrou. Então, fumaça começa a subir as escadas e eu começo a me sentir mal. Nessa hora, eu grito mandando as pessoas saírem do dormitório. Eu vou de porta em porta, checando 2 vezes, e passo por todos. Eu vou até o porão para ver se tinha alguém lá. A Jodi estava lá, e puxou a alavanca de emergência. Nós puxamos as alavancas, abrimos as portas de dentro, sinalizando que os quartos estavam vazios, e saímos correndo. Nós vamos para Dalrymple, um prédio de salas de aula, e fazemos um acampamento. São 3:45 da manhã. Maryborough é abençoada no sentido de que os prédios ficam abertos 24 horas por dia, com exceção da administração e alguns outros. Nessa hora, o Jeremy diz que está meio mal, o Chris ainda mais, e eu me sinto terrível. Minha barriga dói, minha cabeça dói, e me sinto doente. Lembrando que o Jeremy ficou na área de perigo por menos tempo, o Chris no meio, e eu por mais tempo. Todo o resto ficou mais no andar de cima, não afetados ainda. Nós três ficamos no andar de baixo várias vezes, e eu fui o que mais fiquei. Eu comecei a sentir um nó na garganta, e respirar tornou-se difícil. Sentia dores nos ombros, e meus braços ficaram dormentes. Eu fui carregado de volta para Dalrymple. Eu comecei a alucinar de forma horrível. Eventualmente, eu recebi atendimento médico, e descobri que eu sofri envenenamento de carbono forte. Agora o que aconteceu depois disso? O aquecedor estava com defeito. Mas, com isso, a tremedeira acabou quebrando os reguladores. Ele começou a usar combustível em excesso e começou a queimar mais rápido. Quando isso aconteceu, o excesso acabou vazando, e o monóxido de carbono não estava mais sendo bombeado para fora. Então isso, combinado com o combustível, estava vazando. A sala do aquecedor é no subterrâneo. E o quarto da Lisa Sprute fica no ponto mais fundo do dormitório. Como o gás flui mais abaixo primeiro, ela iria acabar morrendo primeiro. A gente tinha cerca de outra hora, da hora que saímos, antes de apagarmos por completo. Ninguém ia achar a gente. Todo mundo iria morrer naquela noite. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo quando aquilo disse pra gente descer, ou quando a Lisa iria morrer primeiro. Ninguém sabia de nada. A gente não tinha ideia de que tinha gás vazando quando voltamos da segunda vez. Essa história me deixou perturbado. Acho que deixou todos perturbados, de certa maneira. Também deixou um pouco de evidência, papelada da universidade que citou o acidente. E o Jeremy fez anotações da segunda sessão que mostra os avisos que eu listei. Eu não sei o que pensar sobre isso. Eu apenas posso dar a minha palavra que foi verdade. Eu incluí os nomes para verificarem que é verdade, mas por favor não tente contatar ninguém. Eu digo isso porque foi um evento que não foi revelado para muitos além de nós 4. E eu não quero que eles saibam que eu contei para mais gente. Por favor, confiem na minha palavra.